noite, gente. Então estamos aqui hoje, mais uma vez, mais uma sexta-feira. Toda sexta-feira, né? É bom porque a gente vai acostumando, né? Então sexta-feira é dia de várias coisas. Oi, Marco Antônio, boa noite, meu amigo. Oi, Daniele. Lulu. Flor, amor da minha vida. Minha florzinha, que bom que você está aqui. Pontual, hein? Todo mundo, ó. Às 9. O Júnior, Cássia. Que bom ver vocês aqui, gente. A gente acostuma, né? Sexta-feira é dia de chopp, é dia de não sei o quê, dia de sair, ou dia de alguma coisa, e dia de assistir a live. Cristina. Que legal, que legal. O meu amigo Fê de Fernando. Lídia. Ô, Lídia, que legal você tá aqui, minha amiga. Coisa boa. Muito bom, né, gente? A gente vê pessoas que a gente não vê faz tempo, né? É muito gostoso. Que legal. E aí, como é que tá o eu ainda não consigo? Que frasezinha, né? Essa frase é terrível, gente. Essa frase é terrível. São Vicente chove. Choveu o dia inteiro aqui no Rio, Marco Antônio. Ô, Fernando, acertei, Fernando. Legal, seja bem-vindo, meu irmão. Kátia, Ângela, minha irmã Marisa, que legal. Aqui choveu o dia todo. E eu precisava sair, não consigo sair com essa chuva. Essa frase aparece muito, eu não consigo? Viviane, essa frase é terrível, né? Eu não consigo. Tudo bem dizer essa frase às vezes, né? Oi, Thaís, minha amiga. Boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem a gente dizer eu não consigo às vezes, né? Renata, seja bem-vinda, Renata. Mas se essa frase continua na sua vida, começa a ficar esquisito, né? Oi, Vânia. Se eu falo não consigo hoje, não consigo amanhã. E tem coisas que a gente vai ver, já passou mais de um mês. Maria de Fátima, boa noite. Tem coisas que já passou mais de um ano. Algumas vezes passaram 10 anos, 20. E muitas vezes, gente, não é raro. Tá fazendo barulho? Parou o barulho, Renata. Andresa. Grande amiga, grande profissional, grande terapeuta. O som tá esquisito. Vê se melhorou o som. Minha outra flor, amor da minha vida, entrou na sala. Seja bem-vinda, minha filha. Parou o som? Ah, esse trem aqui. Então tá. Então vamos sem fone. Se me escutam bem, então tá ótimo. Seja bem-vinda, Andresa. Que bom, gente, que bom. Então, como eu estava dizendo, é muito comum... Não se espantem, viu, gente? Passar uma vida inteira com o eu não consigo. É muito comum. E a gente vai falar hoje aqui, assim, os principais tipos de eu não consigo. Dói meu coração porque a gente poderia fazer uma live por dia, a semana inteira, só falando do eu não consigo. Seria ótimo. Não consigo perder suas lives. A gratidão, meu amigo. Seu coração e a sua boca sempre muito generosa. Suas palavras muito generosas. Gratidão. Então a gente poderia falar tranquilamente a semana inteira do não consigo. Ô, Renata, seja bem-vinda. Então a gente vai abordar aqui hoje, escolhemos 2 tipos de não consigo. Tem mais tipos, tá? E a palavra ainda não consigo, esse tema já estava escolhido e eu vi que faltava a palavra. Calma, calma, Tebet, calma, falta o ainda. Eu ainda não consigo. Então a gente vai conhecer hoje as palavras mordomo. Tem uma classificação de palavras que se chama palavras mordomo. E vocês vão conhecer hoje quem são as palavras mordomo. Ainda é uma palavra mordomo. Vai pensando aí como é que é o mordomo. Qual é o estigma do mordomo. Qual é a fama que ele levou, né? Quem lembrar aí qual é a fama do mordomo nos filmes me fala. Aline, seja bem-vinda, minha amiga. Muito honrado pela sua presença. Então, gente, Tony, a gente vai falar aqui de alguns tipos de não consigo. Nós vamos falar também de qual é as conclusões
que essa frase pode me levar, conclusões equivocadas. Sim, Aline, o mordomo é suspeito. A Aline acertou na mosca. Isso aí, o mordomo é suspeito. Isso, foi o mordomo. Pode ser que ele não seja o culpado, mas ele é sempre suspeito. O ainda é uma palavra sempre suspeito. Sim, na maioria das vezes é o culpado, é verdade. É verdade, vocês estão certos. Mas de cara, ele é sempre suspeito. De cara. Começou o filme, ele já é suspeito. Oi, Vanessa, seja bem-vinda, minha amiga. Então a gente vai falar o seguinte, gente. Os dois principais tipos de não consigo. As conclusões que se chega normalmente e quais são as consequências dela para a nossa vida. A gente vai conhecer aqui, para alguns pode ser uma novidade, dos entraves fisiológicos, psicológicos de tentar mudar um hábito, um padrão de comportamento. E vai entender o que é um processo. Eu vou explicar para vocês de uma forma muito estranha, mas eu acho que vocês já estão acostumados a ver coisas estranhas aqui, né? Então não vai ser problema nenhum. Hoje então a gente vai conhecer isso aqui demais. Eu vou explicar de uma forma um pouco estranha o que é um processo. Porque a mudança é um processo. E às vezes eu não consigo entender isso. Muito bom. Marta, seja bem-vinda. E é lógico, no final da live, o caminho para a gente conseguir. Olha que legal, gente. Não estava decorado esse script não, viu? O caminho para a gente conseguir. Quando eu digo caminho, gente, eu quero dizer o seguinte, gente, não tem receita de bolo, não é uma fórmula mágica que você vai aplicar e, puf, tá pronto. Não, não é isso. Mas é um caminho. Assim como na terapia, na psicoterapia, o trabalho do profissional é te instrumentalizar, é te trazer informação, esclarecimento. Nós na Bioflow e muitas outras técnicas, em geral, é esse o trabalho. Trazer consciência aquilo que não é consciente, né? Na psicanálise se fala de uma maneira muito linda, escutar aquilo que não foi dito, né? Então, quem faz o milagre, quem faz a mágica, e ela existe, é você, não é o profissional. O profissional te ajuda, sim, ajuda, muito, mas quem faz a mágica é você. Então por isso que eu falo o caminho. Poxa, Alexandre, eu anotei aquela receita de bolo, fiz, não deu certo, cara. Não é bem assim. Oi, Eliana, boa noite, minha amiga. E eu descobri isso o dia que uma cliente, na quarta sessão, na sessão presencial, tem um momento de respiração. Oi, Bia, boa noite. Na sessão online não tem respiração, não pode, né? É tão profunda, quase tão profunda quanto, mas não tem. Escutar aquilo que não foi dito. É isso aí, Cristina. Esse é o nosso trabalho, né? Eu particularmente adoro a escuta. Quando alguém fala assim, Alexandre, você trabalha com Bioflow e o que mais? Eu falo com o ouvido. O que é ferramenta melhor do que essa, gente? Então, é bem importante a gente tomar entendimento dessa responsabilidade que a gente tem, né? Mas vamos partir logo para o eu não consigo. Quais são os dois principais tipos de eu não consigo? Quando eu falo os dois principais, tá, gente? São a partir da minha perspectiva particular, da experiência que eu vivo em consultório diariamente. E eu gosto sempre de lembrar, isso que eu vou pedir hoje, eu lembrei hoje pela primeira vez, pedir a vocês que compartilhem com as pessoas que você acha que pode ajudar os temas das lives. Eu já disse aqui, vou repetir hoje, esses temas, gente, pior que eu não consigo é quando não tem consciência desse bloqueio. Ah, sim, é isso aí. A gente vai falar sobre isso. Bem legal, Cristina. A Cristina está antenada. Essas lives, gente, são assuntos que surgem em consultório. Então vejam, não são assuntos particulares de uma pessoa ou de outra. São assuntos que eu vejo, o nome desse documento que eu estou sempre alimentando se chama Percepções de Consultório. As coisas que mais aparecem, os problemas mais reincidentes nas consultas, no consultório, nos cursos que a gente dá. Então, as questões mais recorrentes, eu estou fazendo live porque ajuda as pessoas que eu atendo
ajuda os alunos dos cursos, e depois eu vou falar aqui um pouco sobre o Renovando Atitudes, tem algumas pessoas que estão me procurando. Então essas lives ajudam as pessoas a começar, lembra? Não tem mágica. A refletir. Oi Rosa, tudo bem minha amiga? Minha prima Rosana, Carol, sejam bem-vindas meninas. Os homens estão comparecendo, tá? Mas olha, ainda é uma covardia, né? As mulheres 1000-0. Então, gente, essas lives são para ajudar as pessoas a começar a refletir sobre a sua vida. O que eu gosto sempre de dizer, não se satisfaça com as suas insatisfações. A gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para aprender. É diferente, né? Sofrer é uma contingência desse caminho. Então a gente vai dar lá no final, por conta de um contexto, né? Nem que nem filme para segurar a audiência, porque no contexto só cabe no final essa parte. Ô minha Dinda, então lá no final a gente vai falar o jeito antigo do eu não consigo e a nossa proposta, a nossa sugestão do jeito novo. Então vamos lá, o primeiro não consigo, eu chamo de não consigo de virada de ano. Então olha, fica atento, hein? Aliás, antes disso, alguém aqui tem algo que pode lembrar agora, perceber que não consegue, tenta mudar e não consegue, tenta perdoar e não consegue, tenta aceitar e não consegue, se culpa muito, não consegue parar de se culpar? Eu queria que vocês fizessem uma reflexão aqui, 2 segundos, 5 segundos. Minha prima Eládia, pensem aí, gente, tem algo na vida de vocês hoje que vocês repetem essa palavra? Poxa, não consigo isso. Saiu um sim grande pra caramba. Minha amiga, depois diz teu nome pra mim, por favor. Se você quiser, lógico, né? Porque eu não consigo lembrar. Então, saiu um sim bem gostoso ali, bem espontâneo. Sim! Caramba! Então pensem nisso que vocês a princípio não conseguem e procurem perceber rapidinho o que vocês sentem aqui nesse lugar. Noêmia, seja bem-vinda, Noêmia. Que bom ter você aqui. Pensa aí, gente, quem achou um eu não consigo, pensa o que você sente nesse lugar quando você pensa assim, puxa, não consigo. Procura perceber qual é a emoção que está presente. Oi Rose, boa noite. Procura perceber qual é a emoção que se apresenta no momento onde você pensa assim, poxa, não consigo. Sueli, minha amiga, impotência. Olha que bacana, hein? Eu gosto das mulheres, gente, porque elas são extremamente corajosas. As mulheres rasgam a boca, com todo respeito aos homens que se encontram aqui, tá, gente? Não é isso. A quantidade é muito grande de mulheres, né? Culpa, frustração. A gente sente aqui, né? A frustração vem pro estômago, vem no peito, esperança também, sim, tristeza. Na maioria das vezes sentimentos, emoções negativas, né? Então, minha amiga, depois de seu nome, seja bem-vinda, Baruci. Se você quiser, eu tenho um problema com o nome, sabe, gente? Eu preciso saber o nome das pessoas. Vem tristeza. Então, olha quanta coisa que vem, gente. E a gente vai falar sobre disso daqui a pouco, impotência. Então guardem aí essa emoção, não fica sentindo isso não, mas guardem o que vocês sentiram nessa hora. Às vezes é como se eu pensasse assim, não vai ter jeito. E aí é outro tipo de palavras, né? O ainda faz parte das palavras mordomo. O eu não consigo, o não tem jeito faz parte das frases assassinas. Então eu não consigo de virada de ano é assim. Tá chegando a gente está frustração mais forte talvez. É a frustração, porque não conseguiu, né? E depois da frustração, dessa raiva, da tristeza, chegou a raiva agora. Vem o quê? A culpa. Então, gente, é uma areia movediça de emoções negativas. É uma areia movediça de inconsciência, de uma certa miopia da consciência, muito comum nos dias atuais, né? Basta você olhar para o mundo com uma baita tecnologia, avanços na medicina absurdos, e o mundo está mais doente do que nunca, né? E qual é a doença que ataca o mundo hoje? Emocional. Porque a gente, oi Angélica, seja bem-vinda,
a gente não aprendeu, na maioria das vezes, a lidar com as emoções. A gente reprime as emoções. Reprimir as emoções, gente, eu ainda não tenho ioiô aqui na minha mala. Sorte de vocês, senão vocês iam ver eu brincando de ioiô aqui. Reprimir as emoções é assim, empurra para dentro a emoção. Ah, não quero sentir, vou ver Netflix, vou comer, aí eu vou sair, o tempo vai fazer eu esquecer isso. Você pode até esquecer isso, mas o primeiro gatilho que aparecer externo vai ativar essa dor e ela vem como se fosse no primeiro dia. Aí o que a gente faz? Empurra para dentro de novo. E quando você vai ver, passou uma vida inteira. Então, fiquem atentos para o primeiro eu não consigo. Final de ano a gente fala assim, vai entrar novembro, gente, segunda, domingo já é novembro. Ai meu Deus, vai chegar o Natal, Ano Novo, 2021 eu vou começar aquela dieta. Pode escrever aí. Eu não comecei essa vez por causa da quarentena, você viu. O pessimista se considera realista. Sim, sim. E o avarento previdente, né? É bem bacana isso que você falou. O avarento, você fala assim, fulano, observa lá no teu dia a dia essa avareza. Aí ele fala, observa, volta no consultório na semana seguinte e fala assim, olha, eu observei, mas eu fui previdente, não fui avarento. Então é lindo isso. E a gente já falou algumas vezes, talvez fale hoje, das ferramentas que a vida tem para fazer o pessimista em algum momento enxergar que não é bem realista, né? Já começou nessa ali. A gente começa no final do ano com as promessas para o ano que vem. Vou falar rapidamente do eu não consigo de virada de ano. E aí entra janeiro, eu falo assim, janeiro, peraí, janeiro, vai ter carnaval, será? Acho que não vai ter. Bom, eu vou começar depois do carnaval. Comecinho de março, já começou o negócio a enrolar. Chega março, tem a expectativa, Oi Aparecido, Alice. Quando entra abril, eu estou desconfiado de alguma coisa que não vai dar certo. Em maio eu já tenho certeza que não vou fazer nada. Vou deprimido até novembro de novo. E aí em novembro, às vezes pelo segundo, terceiro, quarto, quinto ano seguido, eu falo assim, puxa vida, eu não consigo fazer aquela dieta. Meu Deus do céu. É muito comum isso acontecer, gente, com todos nós. Poxa, eu ia começar a academia, não comecei. Mas essa quarentena, agora é bom, porque a gente bota tudo na conta da quarentena. Mas e os últimos 5 anos que eu também não fiz? Vou botar na conta de quem? O fato é que a gente quer um resultado diferente em janeiro. Mas ao longo do ano, por exemplo, ano que vem, provavelmente repete tudo que fez esse ano. Se eu repito tudo que eu fiz esse ano, qual vai ser o resultado do ano que vem? O mesmo desse ano. França, Jaque, depois me diz seu nome por favor, se você puder e quiser. Então, gente, se eu repito no ano que vem todo o procedimento que eu tive até aqui, provavelmente chegou a Deia para contagem. Bem-vinda, Deia. Provavelmente no final do ano, repetindo tudo que eu fiz esse ano, eu vou ter o mesmo resultado. Mas, como eu falei, a miopia, a inconsciência é muito grande. E não é culpa de ninguém aqui, tá, gente? É nossa responsabilidade, é diferente. Mas o fato é que a gente foi criado numa cultura e vive num sistema que puxa a gente, Jaque França, bem-vinda, minha amiga, que puxa a gente o tempo todo para fora. E a gente perde o contato com o que está dentro. Então é muito comum, boa noite minha amiga, é muito comum eu repetir, eu reclamar. O que é reclamar? Clamar de novo, reclamar, clamar e clamar. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu repito tudo no ano, no final do ano o resultado é o mesmo, eu não enxergo isso e reclamo de novo. E quando passa o tempo e eu vejo que eu não consigo, eu começo o quê? Frustração, raiva. Alexandre, academia, dieta, né? Bom, até eu posso me programar, boto na agenda, peço um amigo para me avisar, peço alguém para me ameaçar de morte para eu entrar na academia. Mas e quando está relacionado a perdão, a aceitação? Aí a coisa é mais difícil, né? Sim, a coisa é bem mais complexa, né? Mas a gente pode dizer que o mecanismo é muito parecido.
Às vezes, eu já passei por isso. Oi, minha amiga, seja bem-vinda. Eliana, seja bem-vinda, Eliana. A gente pode dizer o seguinte, muitas vezes aparece em consultório, já vivi isso muitas vezes, a pessoa conta uma coisa que deixou ela profundamente abalada. E ela fala assim, não consigo aceitar isso. Algumas vezes foi algo que aconteceu ontem, anteontem, mês passado, no começo do ano. Mas sabe o que acontece, gente? Muitas vezes... Oi, Bruna, seja bem-vinda, Bruna. 1000. Daniel, seja bem-vindo, irmão. Muitas vezes, gente, a gente faz o mesmo procedimento do ano, lembra? Queria malhar, queria fazer regime, não fiz nada o ano todo, no ano seguinte teve o mesmo resultado. Às vezes a pessoa vai te contar uma coisa difícil, que está difícil ela aceitar e perdoar, e quando você pergunta se foi nesse ano, ela fala assim, não, você já tem 5 anos. Não, Alexandre, eu tinha 10 anos de idade. Já passou 10, 20 anos. São casos maiores, né? Mas é muito comum eu estar engasgado. De nada, amigo, é uma honra. Meu primo, grande Ricardo. É muito comum a gente ficar engasgado com aquilo. Eu não consigo perdoar, eu não consigo aceitar. Então vamos lá, a dinâmica da dieta e da musculação no começo do ano é repetir os mesmos padrões, as mesmas coisas e ter o mesmo resultado. Se eu estou com problema, dificuldade de perdoar alguém, de aceitar alguma coisa, é preciso que eu me faça uma pergunta razoavelmente simples. O que eu tenho feito até aqui de diferente para conseguir um resultado diferente? Aí você vai falar assim, peraí, Alexandre, não é a mesma coisa não. Porque não fui eu que fiz nada. Gabriela, eu não fiz nada, quem fez foi a pessoa, esqueceu, pô. Não sou eu o culpado, é a pessoa. A pessoa que fez aquilo, isso, eu tô com vontade de matar e ela dá na cara dela. Por isso que eu tô assim. Entendi, tudo bem. A gente não vai entrar aqui no julgamento de mérito da outra pessoa, e muitas vezes fez coisa errada mesmo. A questão é a seguinte, e a gente fez uma live sobre isso. Até quando você vai ficar preso a isso? Porque tem coisa, gente, que é simples. Tem coisa que você resolve com uma meditação, outras você resolve numa conversa com os amigos, mas tem coisas que prendem a gente. Quando a gente não aceita, quando a gente não perdoa, desculpa, tá, gente? A cena é forte, eu não gosto de mostrar isso aqui. Quando a coisa é forte, ela prende a sua vida. Quando eu fui comprar essa corrente, eu procurei a corrente mais grossa que tinha. A que eu tinha condições de carregar era essa. Porque eu sinto, oi Maria Cecília, eu sinto que a vida da gente fica realmente presa. Então, se a gente não perdoa alguma coisa, se a gente não aceita alguma coisa, vou chegar lá, não sai da live, gente. Não vou acabar como em geral acaba, porque as pessoas falam assim, poxa, é só perdoar, cara. Você tem que perdoar. Você tem que aceitar isso, rapaz. Você não entende? E fica parecendo, sabe o quê? Que perdoar e aceitar é apertar um botão. Não é, gente. Perdoar, aceitar, não é apertar um botão. É bem diferente disso. A gente vai falar sobre isso. Então, quando o eu não consigo do virada de ano, é sempre que eu repito uma coisa que eu não consigo, mas continuo fazendo a mesma coisa para tentar conseguir. No caso de perdão, no caso de aceitação, precisa que eu busque ajuda para isso. Não para resolver o que a pessoa fez. O que a pessoa fez é questão dela, eu não tenho como mexer nisso. É o livre-arbítrio dela. Mas eu posso mexer em mim. Eu posso procurar maneiras de construir esse perdão, essa aceitação. E se está difícil para mim, se está difícil fazer sozinho, a gente faz como faz com qualquer outra especialidade. Então, por mais que eu entenda de computador, se o computador dá um problema que não está no meu alcance, eu procuro um técnico. Boa noite, Sueli, Maria Cecília. Se o meu carro dá um problema e eu não sei consertar, eu levo num profissional. Se existe alguma coisa te incomodando aqui nesse lugar, precisa de um profissional para te ajudar. Uma vez uma pessoa falou, Alexandre, para que eu vou fazer? Gabriela, mãe da Gabriela, legal.
Então, por que eu vou... Ela falava assim, por que eu vou buscar ajuda profissional para me olhar? Aqui, eu tô me vendo, ó. Perna, braço. Falei, legal. Mas e a sua nuca? Dá para você ver? E aquele lugarzinho nas costas que a gente nunca sabe se lavou direito, né? Fica procurando o resto do banho e fala, tá bom. Já passou água, tá bom. A gente não sabe, né? Precisa de alguém para ajudar. Então, o primeiro tipo de eu não consigo é o tipo de pessoas que ainda, por falta de informação, de não estarem conscientes, ou de alguma maneira fugindo daquilo, de forma inconsciente também, na maioria das vezes, não busca recursos, né? Imagina que eu tenho uma caixa de ferramentas, vou consertar uma coisa que precisa de chave de fenda. E eu olho na minha caixa de ferramentas, só tem alicate, martelo e britadeira. Gente, eu não tenho recurso para consertar aquilo. Então, se eu for ficar tentando consertar com alicate alguma coisa que precisa de uma chave de fenda, faz sentido que isso não vai resolver? Que eu não vou conseguir? Então a gente poderia dizer que é um eu não consigo. Oi, Isaura. É um eu não consigo da falta de atitude, da falta de tomada de atitude, de sair da inércia, como o Ricardo falou numa live há 3 ou 4 semanas, a primeira lei de Newton. É isso, Ricardo? Eu acho que é a primeira. Sair da inércia. E isso não é para botar culpa em ninguém não, tá, gente? É só para alertar. Procura olhar no seu eu não consigo se você tem repetido tudo que tem tentado ao longo dos anos e não conseguido. E procura algo diferente. Se tem uma coisa que a gente precisa na vida, para o nosso autoconhecimento, para a melhoria da nossa vida, é resiliência e criatividade. Não desiste, não se conforme com as suas inconformações. Você não nasceu para sofrer, tenha certeza disso. Nasceu para aprender. Primeira lei de Newton, a inércia. Acertei. Fuga da realidade. Essa semana eu escutei em consultório, olhar para essas dores me prende a elas. Gente, o fato de você não olhar para ela não significa que você não está preso. Porque quando eu me revolto, por exemplo, com a minha mãe que queria que eu fosse isso, aquilo, e eu vou ser outra coisa, para provar para ela, eu continuo preso a ela, ainda que não seguindo o que ela queria. Percebe que eu estou agindo? Qual é o mote, qual é o combustível do meu movimento? A dor, a revolta. E eu vou estar sempre ligado a essa dor. O que vai acontecer? Sabe quando a sua vida, você está puxando, você quer fazer o movimento e a vida não anda? Tem alguma coisa presa lá atrás, aí dentro. O segundo eu não consigo é o eu não consigo de quem já deu opa, preciso fazer algo diferente. De quem já começou a se mexer. Então pode ser que você esteja na terapia. G Aranha, se você puder me dizer seu nome depois, por favor, se você quiser. Então, tem pessoas que já começaram na terapia, tem pessoas que estão fazendo um movimento bem bacana, outras não começaram, mas já se tocaram e estão fazendo coisas, e ótimo, né? A gente pode ser sim o nosso terapeuta. Então, é bem bacana quando você está fazendo um movimento e aí vem o eu ainda não consigo. Não tem problema nenhum, gente, falar eu ainda não consigo. Importante, Geórgia, grande Geórgia, boa noite, minha amiga. Importante é você prestar atenção, portas antigas não levam a novos caminhos. Isso aí, é isso aí. É você estar com a mesma chave que não abre aquela porta tentando abrir o tempo todo. E tem gente que não consegue abrir, troca de chave, mas ainda não consegue abrir. Não tem problema, gente, eu falar eu não consigo. Importante é você começar a perceber se quando você fala eu não consigo, vem acompanhado desse sentimento aqui. Tem gente aqui nova que eu acho que nunca veio uma live do Alexandre, então eu vou apresentar a culpa a vocês. Culpa, pessoal, culpa. Estejam apresentados. É o objeto mais usado pela humanidade, pelo menos que eu vejo. Então, para as pessoas que já começaram o movimento, para as pessoas muitas vezes muito instruídas, para pessoas que não foram psicólogo, um terapeuta, mas estão no movimento, muitas vezes repetem, poxa, eu ainda não consigo. Caramba, Alexandre, eu ainda não consigo.
Fala isso com peso, com uma dor. Fala isso como quem está se castigando, sabe? É como nessa frase, se eu falasse assim, pô, cara, tu é burro, tu ainda não consegue. Pô, não aguento você, não tenho mais paciência contigo, cara. Você não consegue. Então aí tem alguns detalhes bem importantes, tá, gente? Agora eu vou falar o que são as palavras incluídas na categoria palavras mordomo. Eu já falei pro Aurélio, passei um zap para ele, aquele do dicionário. Falei, Aurélio, tô criando um dicionário, hein, cara. Me aguarde, hein? Já tirei o errado, troquei por certo 2. Tirei recaída, troquei por ondulação para baixo. E agora estou criando uma categoria de palavras. Palavras mordomo. São palavras que não necessariamente são criminosas, estão erradas. Não necessariamente, mas sempre são suspeitas. Porque olha só, gente. Caramba, Alexandre, eu já comecei na terapia, cara, mas tem coisa que, olha, eu ainda não consigo, gente. E aí vem um peso, vem uma chibatada nas costas. Eu ainda não consigo. O problema dessa frase é quando ela vem carregada de uma autocobrança, de uma rigidez muito grande, de uma coisa severa com você. Então pensa, gente, quando você tiver dúvida, minha amiga Souza, depois você me diz seu nome se você quiser. É muito engraçado ouvir, mas se você é psicóloga, como não consegue? Ondulação para baixo é nova para mim. Sim, gente, porque o que acontece pelas leis da física depois de uma ondulação para baixo? Você sobe. A gente vai fazer uma live aqui dizendo da importância da recaída. A gente não faz ideia de como isso constrói na terapia, gente. Mas é um outro assunto, né? E a gente normalmente, quando faz assim, nossa, a gente compra um chicote maior. Vai no Mercado Livre, sei lá onde, compra um com ponta elétrica para doer mais e ponta enferrujada, né? Então o problema do ainda é o peso. Um glossário, eu já tenho um glossário, está em andamento. Oi, Luciana. Então o problema, gente, dessa frase é o peso, é o que eu trago por dentro quando eu penso comigo que eu não consigo. E aí vai uma explicação fisiológica, psicológica, para você que está no ritmo das chibatadas. Eu não consigo mudar, A gente tem a amígdala cerebral, não é aquela que a gente conhecia como amígdala não, tá, gente? Efeito montanha-russa no IGTV do professor Bina, fala disso tudo. No fundo do poço tem uma mola, isso, no fundo do poço. Pois é, mas tem gente que quer cavar por trás da mola para descer mais um pouco, né? Mas é ótimo, você não tem jeito. Gente, a vida tem uma lei, o planeta, o universo tem uma lei simples, que é a lei do progresso. Então, desculpa, crescer, evoluir não é uma opção para você. Você pode até tentar retardar, vai doer mais, vai sofrer mais, mas você pode tentar, mas não tem jeito, né? Então, o que a gente estava dizendo é que... Oi, Souzaleta. Ó, tem duas que não me falaram o nome ainda, hein? Se quiserem falar, né, gente? Então, gente, o que a gente quer dizer é o seguinte. Perdi o fio da meada, mas eu vou voltar para o fio da meada. Quando eu falo ainda, é muito importante, sobe com velocidade redobrada. Sim, a oscilação para baixo sobe com velocidade redobrada. Mas é muito importante, quando você falar o ainda, lembrar dos impedimentos fisiológicos e psicológicos. Então a amígdala cerebral, aqui hoje em dia se fala tonsila, já tem bastante tempo, né, o que a gente chamava de amígdala. A amígdala cerebral, uma coisinha desse tamanhinho em cada lóbulo do seu cérebro, ela é responsável pelo seu instinto de preservação. Então qualquer coisa diferente que você queira fazer, então vou dar um exemplo. Oi, Rose. Você fuma há 40 anos, um dia você entende e decide parar de fumar. A tua amígdala cerebral entra em pânico, porque ela pensa assim, ele fuma desde sempre, está vivo, não pode parar de fumar. É perigoso, ele pode não viver. Então a amígdala cerebral, qualquer coisa que você vai fazer diferente, que vai mexer com você, ela procura te sabotar. Isso é fisiológico, tá, gente? E muitas vezes ela corta a energia do lóbulo frontal. Então quando você fala assim, poxa, fulano, parece que não pensa, fez isso de novo. Ele não pensou.
Provavelmente porque corta a energia e dispara adrenalina no seu sangue. Medo. Quando você tem medo, você entra para agressividade ou se encolhe. Não se mexe. Isso é fisiológico. Rafaela, seja bem-vinda, minha amiga. No seu psicológico, isso foi no fisiológico. A sua amígdala cerebral trava você. E no psicológico, gente, vamos conversar, vamos combinar o seguinte: se tem décadas que eu tenho uma repetição, que eu repito um padrão, que eu acredito numa determinada coisa, e eu começo a ver que eu quero mudar, eu tenho sinapses feitas no meu cérebro, robustas, construídas e reforçadas a cada momento onde eu repeti aquele padrão. Quando você começa a querer desenvolver um novo hábito, mudar alguma coisa, deixar de fazer ou começar a fazer, você está construindo uma sinapse nova. É como se fosse uma sinapse nenenzinha e do outro lado uma sinapse robusta. Minha amígdala vive desligando o seu cérebro. A gente vai dar um caminho aqui de solução para isso, viu? Bem legal você falar isso, Júnior. Então, gente, eu quero dizer o seguinte: Alexandre, então isso é difícil pra caramba, né? Pera aí, vou até beber água com açúcar, fiquei até nervoso. Esse negócio é difícil de mudar, né? Assim, gente, é fácil mudar? Tem coisas que são, outras não. Tem coisas que vêm da sua infância, tem coisas que vêm desde a sua gestação, tem coisas que vêm da sua ancestralidade. Por isso é que eu falei lá no começo, para mudar determinadas coisas, se as ferramentas que eu estou usando esse tempo todo, todos esses anos, não têm resolvido, eu preciso buscar novas ferramentas. E falo para você sem medo de errar. Se você não sabe o que procurar, não tem problema nenhum. Quando você fala para a vida, me ajuda, quando você fala para a vida, para o universo, cara, eu quero sair desse lugar. Não sei o que fazer, não sei para onde ir, quem procurar, mas eu quero sair desse lugar. As coisas vão começar a acontecer. É claro que não dá para você ficar no sofazinho, sentado, vendo Netflix, comendo pipoca, que é ótimo, porque aí as coisas não vão acontecer. Aliás, elas vão acontecer, mas você não vai ver. Então precisa que você faça a sua parte na vida. O corpo pensa que você tem 30, acontece isso, né? Então é preciso que a gente use novas ferramentas. Já pensou algo na minha ancestralidade que pode estar interferindo? E isso é tão real, gente, que as constelações familiares, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, são usadas nos fóruns da vara civil, da vara de família. Imagina um dos órgãos oficiais de mais racional usando constelação familiar. Olha os 10%. Os 10% precisa que eu faça a minha parte. Qual é a minha parte? Alexandre, mas eu não sei o que fazer. Resiliência e criatividade. Gente, se a gente desistisse, a gente não nascia. É que a gente não lembra. É muito difícil nascer, gente. Mesmo com cesárea, é um trem fantasma. Se coloca no lugar do neném e refaz o caminho que ele passou. É uma pedreira tremenda. A gente já nasce superando desafios. A gente já nasce vencendo. Quando você vai para casa, você nasceu, está em casa, nossa, amigo, dá o parabéns para você. É uma baita de uma vitória. Então, existem impedimentos fisiológicos. A gente está querendo romper um hábito, uma crença que me acompanha desde que eu nasci. Então, se eu estou repetindo isso há 20 anos, 40 anos, 70 anos, não é da noite para o dia que eu vou conseguir romper isso. Concordam comigo, gente? Entender, como diz o meu amigo Edu Terapias, Edu.terapia, gente finíssima. Entender é metade do caminho. A outra metade, meu amigo, minha amiga, é o que você vai fazer com ela. E precisa que você coloque a mão na massa. Alexandre, poxa, dá trabalho, sim, dá trabalho. Mas olha, você está se construindo. Quando você está resolvendo uma questão sua, pessoal, você está se construindo enquanto alma, enquanto ser humano. O Einstein dizia que uma consciência que se expande jamais volta para o estado anterior. E é verdade, você nunca mais, você pode até repetir aquele padrão, mas vai ficar desconfortável. Sabe qual é a verdade da vida, gente? Se eu estou consciente do que eu estou fazendo, é o bastante.
Alexandre, então eu não preciso acertar, eu não preciso fazer nada? Não, precisa. Mas ainda que você não faça, se você está consciente, vendo seus movimentos, vai chegar uma hora que você não vai suportar fazer. Não vai ter sentido fazer aquilo. Então olha só, gente, muitas das crenças que nós temos, muitas das coisas que a gente não consegue, a grande maioria, se não todas, tem um fundo emocional. Então olha como o caminho não é tão simples. Querer conseguir responsabilizar os outros, reclamar, quer dizer, clamar várias vezes para a vida. Poxa vida, quantas vezes a gente está cobrando da vida? Quantas vezes a gente tem um ranço com a vida, uma revolta, que na verdade eu tenho de algo que aconteceu na minha infância. Alexandre, meus pais sempre me trataram muito bem, nunca tive problema. Os nossos pais, gente, fizeram o melhor que eles puderam. Hoje o Ciara, eu sou pai, fiz o melhor que eu pude. Já pedi até desculpa para minhas filhas algumas vezes, das coisas que eu comecei a ver, nossa, não acredito que eu fiz isso e aquilo. Mas isso não quer dizer, eu fiz o meu melhor. Que legal, que bom, gente. Gratidão pelo convite aos amigos. Isso não quer dizer que eu fiz o meu melhor, não quer dizer que eu não tenha ativado alguma coisa na outra pessoa. E só um detalhezinho, tá, gente? Nós, desculpa falar, eu respeito a dor de todos vocês, tenho as minhas. Mas tem uma frase que eu gosto muito: existem injustiças, mas não existem injustiçados. É uma frase metafísica, tá, gente? Transcendente. Quem não acredita que existe vida depois da morte, esquece essa frase, senão vai querer me bater. Mas o fato é que sempre que me acontece algo, é sinal que eu estou frágil a esse algo. É sinal que eu estou vulnerável a esse algo. Então é a vida me dizendo que eu preciso trabalhar esse algo em mim. É lógico, se aquela pessoa abusa, se aquela pessoa não tem limites, eu não vou ficar perto dela. Mas ela ajudou para que eu visse que tem algo em mim que eu preciso olhar. Então, qual é a sugestão? Já começando esse caminho de saída. Como a hora passa rápido, né, gente? Meu Deus do céu. Falta pouco já. Eu estou igual ao Roberto Carlos. Eu tenho tanto para te falar, mas sem tempo não sei dizer. Faltam 18 minutos. Então, gente, uma das sugestões, nada externo, tudo está em mim. Isso aí, Lídia. Barros, me diz quem é você, Barros, por favor, se você quiser. É bem bacana isso que a Lídia falou, né? O externo, gente, ele serve para mostrar em mim o que eu tenho para trabalhar. Então, pega o seu dedinho e faz assim em você. Bem suave, bem suave. É quase uma massagenzinha, né? Se tivesse alguém para fazer isso nas costas, ia ficar a noite toda. Então faz assim, não dói, né? Cutuca aí você, ninguém tá vendo, gente. Ninguém vai achar que você é maluco. Cutuca aí, vai. Pronto. Agora imagina que em algum lugar desse, por baixo da roupa, você tem um furúnculo inflamado com uma bolota de pus desse tamanho. Imagina se você encosta o dedo de levinho assim, nessa bolota aí. Cara, ia ter uma dor absurda, né? A pessoa que encostou esse dedo aqui, onde estava doendo, é capaz de eu dar um murro na cara dela. Pelo menos vou empurrar, pela dor que eu vou sentir. Então percebe? Só vai doer onde em mim... amigo da Sandra, legal. Gratidão, meu amigo, seja bem-vindo. Só vai doer em mim onde eu tenho algo machucado. É o que a gente chama de ferida da criança. Então, gente... Por isso que eu usei o funil na divulgação desse quadro. É preciso que a gente aos poucos vá mudando a maneira de olhar para a nossa vida. A sombra da live com o Ricardo. É isso aí, Renato. O pessoal tá afiado, gente. O pessoal tá... Parabéns, parabéns. Então, é muito importante. Quem não viu, procura lá depois nas postagens. Ele começa todo amarelo. É um funil. Funil de cozinha, gente. É o aparelho da cozinha mais sem prestígio. Depois dele, só o saca-rolha. Para quem não bebe, tem em casa porque ganhou na lista de casamento, talvez, né? Sei lá. Pega um funil. A gente fez isso no feed. Olhamos pelo lado pequeno. Quando você muda a maneira de olhar, você enxerga mais. Então olha que bacana. A gente falou aqui no começo de frustração, de raiva.
né? Falou de outros sentimentos, falou de culpa, por coisas que a gente tem pressa de resolver. Tá lá a live, a pressa da solução. E a gente vai falar de processo aqui rapidinho, né? Por coisas que são da nossa ancestralidade, por coisas que eu repito há 30, 40, 60 anos e quero mudar sim. É preciso a gente começar a entender que o perdão, a aceitação é uma construção. E que para eu conseguir coisas, para eu conseguir carregar um peso que eu hoje não suporto, é preciso que eu chame ajuda para carregar esse peso. E qual é a ajuda? É o profissional ligado à área que você tem dificuldade. É a informação daquilo que você não conhece ou precisa aprender. É acreditar mais em você. É acreditar mais na vida. E a sugestão que eu ia dar é você começar a tratar você, na hora que vem o eu não consigo, imagina que o seu melhor amigo, aquela pessoa que você ama, chega perto de você assim: eu não consigo, Alexandre, eu não consigo. Você, calma, que isso, rapaz, me dá esse chicote aqui, para com isso. Para de se agredir, o que houve? O meu pensamento é a primeira coisa, abraçar ele. Não, vem cá, que isso, para, calma. Larga esse chicote aí, pelo amor de Deus. Não, cara, eu não consigo, você não entende, eu tô há 1 ano tentando. No meu caso, se imagina, gente, se eu tô há 52 anos repetindo alguma coisa e tô há 1 ano tentando, é razoável que eu já esteja lá na minha meta? A gente confunde muito meta com caminho. Ah, Alexandre, eu ainda não consigo. Mas espera aí, você está falando da tua meta, né? Eu quero ser assim, eu quero conseguir fazer desse jeito, eu quero perdoar daquela... Mas espera aí, gente, isso é a meta, não é o caminho. Você está no caminho, faz que nem o Waze. Qual é o teu status atual? O teu status atual é aqui, no meio do caminho, não é na meta. A gente tem, em geral, uma autocobrança muito grande, principalmente se a gente foi criado com muita cobrança, com muita rigidez. Ou, às vezes, o contrário. Se a gente não foi visto, não foi reconhecido, não recebeu palavra de reconhecimento, e eu quero provar. Cada um reage da sua maneira, mas o fato é que as coisas mais difíceis da sua vida estão ligadas, sim, lá na sua infância. Então olha a incoerência, muitas vezes, do jeito antigo de olhar para o eu não consigo. Imagina uma linha de produção de ventiladores. Linha de produção, sabe? Tempos modernos, né? O filme do Charlie Chaplin. Aquela esteira passando, os ventiladores aqui, e cada um bota um parafuso, o outro bota a hélice, o outro bota a tomada, o fio, o botão. Cada um coloca uma peça. Alguns aqui já conhecem, né? Num curso lá em Fernandópolis eu montei uma linha de ventiladores no chão, com colchonetes e almofada, ficou bem legal. Então imagina, gente, que tem um ventilador, só tem o pezinho do ventilador passando aqui. Aí vai o Alexandre na fábrica, pentelho pra caramba, pega o ventilador assim, fala: aqui, ô dono da fábrica, tá com defeito, ó, não presta. Lembra da culpa? Ah, eu não presto, eu não consigo. Aí eu pego, mostro pro dono da fábrica aqui, ó, ventilador ruim, cara, nem funciona. Ele fala assim: calma. Sim, visualizar a meta é fundamental. Escolheu a meta, apontou, já sabe a direção, abaixa a cabeça e presta atenção no próximo passo, presença. Se você está disposto a escalar o pico do Himalaia, o Everest, você vai ter que se preparar muito. E conseguindo, você vai chegar lá e vai tirar uma selfie na hora, né, cara? Vai tirar uma selfie, consegui, vai comemorar meia hora e vai descer. Sabe o que você vai contar o resto da vida para os amigos? A caminhada. Tudo que você passou, aquelas dificuldades, quebrei a perna, matei um leão. Matei leão não, não mata leão não, pelo amor de Deus. Encarei um leão ou fugi dele. Um monte de coisas que você vai contar. O caminho, gente, a construção é o mais gostoso. E a gente tem pressa de chegar. Pressa para quê? Quando eu reclamo com o dono da empresa de ventilador, ele fala assim: calma, Alexandre, tá em construção, cara. Tá na esteira, ó. Solta ele aí. Aí eu solto. Aí lá na frente o pentelho do Alexandre vai lá e pega de novo. Ah, já tem hélice, mas não funciona. Ô Alexandre, calma. Olha, já tem hélice. Que tal trocar o ainda pelo já? Aí você bota na esteira. Lá na frente, eu querendo queimar o filme da empresa de ventilador, pego de novo. Já tem hélice, botão e já tem o pé. Ah, tá vendo, ó? Continua ruim. Calma, Alexandre.
Lembra? Não tinha hélice, não tinha fio, não tinha pé. Agora já tem. Olha lá na frente. Lá na frente você vai ver na final da linha de produção. Tá vendo aí? Vocês estão vendo? Lá na frente, ó. Olha. Lá na linha de produção, lá no final, os ventiladores prontos, ó, virando, funcionando. Que legal. Então percebe? A linha de produção está aqui. Eu estou olhando assim para ela. A gente se olha nessa diagonal. A maneira de olhar para a gente é no hoje. Eu estou aqui, não consigo. Mas experimenta, gente, virar, entrar em cima da esteira. Se imagina em cima da esteira. Tá todo mundo virado para lá? Vira para lá, hein? Imagina você em cima da esteira, olhando assim lá na frente. Caramba, é mesmo. E aí olha para você na esteira atrás. Olha para você há um tempo atrás. Percebe que tem coisas que você enxerga hoje que você não enxergava. Tem coisas que você já não faz mais. Ou quando faz, acha errado. Tem coisas que você já entende que quer fazer. Ainda não consegue, mas você está na esteira da evolução. E é fatal você conseguir. Então, a gente tem um costume, a gente é muito mestre em fazer isso aqui. Mas entende pouco de se validar. É muito importante, gente, a gente validar por escrito todas as coisas. Gratidão, Baiana. Depois me diz seu nome, Baiana. É muito importante a gente validar as nossas conquistas. E olha, não tem conquista pequena, não me venha com essa, tá? Não tem passo pequeno quando ele é para frente. Se é na tua direção, gente, até quando a gente tropeça, a gente anda para frente. Se machuca, machuca. Mas, cara, eu andei mais rápido que se eu estivesse andando. Eu fui mais rápido do que se eu estivesse andando. Moldagem da personalidade. E isso aí. Então, olha que bacana que o Júnior ajudou a gente aqui, puxou. Se eu começo a validar... Agora, vamos pensar um jeito diferente. Do eu não consigo. Pô, eu não consigo fazer isso. O jeito antigo é esse. Ah, eu não presto. Ai, que difícil. Poxa, eu repito há 50 anos a mesma coisa e quero mudar em 6 meses. Puxa vida. Um pouquinho só de deboche, tá, gente? Mas com todo respeito. Eu também faço isso. Então, é bacana a gente pensar o seguinte. Esse é o jeito antigo. Aí vem frustração. Aí vem mágoa. Aí vem, poxa, eu fico bravo comigo. Fico com raiva. Fico de mau humor. Oi, Cândida. Bem-vinda, minha amiga. Então, vamos pensar, a vida vai dar muitos tropeços para evoluir. Isso. Vamos pensar o seguinte, ao invés de ficar me dando chicotadas, entrar num ciclo vicioso de frustração, culpa, depressão, estagnação, é quase, percebe, gente? A gente tem uma ferramenta no nosso curso que é o GPS da alma. Percebe que a gente repete sempre as mesmas reações e ações e comportamentos negativos? E isso acontece a vida toda, enquanto a gente não começar a se tornar consciente. Vamos lembrar de uma frase que está em todas as lives. Oi, Marquinhos, meu amigo, seja bem-vindo. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Ah, meu destino é esse. E aí o entendimento, muitas vezes a tua questão vira uma muleta. Ah, Alexandre, eu já entendi por que eu sou assim, ou porque quando era criança, você não sabe, meu pai fez assim, minha mãe fez assado. Aí eu pego essa consciência e me apoio nela, me recosto nela. É uma zona de conforto, né? Jung, nossa, Jung é o mestre. E a gente não precisa na zona de conforto, ou quando eu estou acusando alguém, eu não preciso me mexer, não preciso reconhecer, não preciso assumir a minha responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade nas coisas que você reclama, clama muitas vezes para o universo? Então vamos tentar um jeito novo de lidar com eu não consigo? Qual seria esse jeito novo, gente? Você se observar. Então olha que bacana, já pensou se a gente passasse os últimos anos da nossa vida, os últimos 10 anos, e sempre, vamos lá, vamos aceitar que a gente se deu umas 2 ou 3 chicotadas, porque está na nossa natureza, né? São séculos acreditando nisso. São séculos cultuando a culpa. E algumas filosofias até falam disso, né? Até mostram isso.
Então vamos lá, a gente até entende que a gente se deu umas 2 ou 3 chicotadas. Então vamos combinar o seguinte: na segunda chicotada eu vou usar isso aqui não mais como um chicote, ele vai ser um lembrete, ele vai ser um alerta. Sempre que eu me ver assim, eu paro. Opa, peraí. O que está acontecendo? Ah, eu estou me culpando porque eu não vi aquele dia que eu fiz isso, eu tinha que ter feito assado. Beleza. Então você observa, anota, faz o aprendizado disso que acabou de acontecer com você e procura usar ele no dia seguinte, entendendo que você tem um hábito e provavelmente vai reagir da mesma maneira, talvez mais 1, 2, 3 vezes, mas você já está consciente. Lembra do Einstein? A sua consciência não volta ao tamanho normal. Quando a gente começa na terapia, começa a entender, vem um momento muito perigoso. Alexandre, eu vou sair porque eu já estou entendendo, mas eu não consigo mudar. Calma, tá ótimo, você está no caminho certo. Precisa de quê? Resiliência e criatividade. Como diria Einstein, repetir os mesmos erros. Sim, gente. Mas depois que você se torna consciente, repetir aquele erro vai te ajudar. Lembra de mudar a perspectiva? Porque você pode usar aquele erro para fortalecer o entendimento de que aquilo não é legal. Você pode usar aquele erro de novo para tentar uma outra maneira de lidar com ele. Você pode usar aquele erro de novo para perceber o que você sente aqui. Porque enquanto não chegar aqui, provavelmente você vai repetir esse erro. Então, gente, 3.000 vezes pela vida inteira. Lá no Butantan, onde estão fazendo uma outra vacina agora, tomara que resolvam logo, quando você é picado por uma cobra venenosa, te levam lá. E te dão veneno de cobra e você fica bom. Então, tá na live lá. Onde é que está a solução? No problema. Tem uma live só para isso. Então, gente, é pegar esse não consigo, tudo que você diz que não consegue, bota ele numa prancheta, faça um olhar para dentro e ver o quanto você tem de autocobrança. O que as pessoas que te amam, te rodeiam, costumam dizer? Poxa, você se cobra demais. Poxa, você é tão capaz e não acredita em você. Começa a dar um pouco de ouvidos para isso, sabe? Às vezes a rigidez chega no corpo. Muitas vezes a rigidez chega no corpo. Quando o corpo grita, gente, passou da hora de olhar. Então, a ideia é que você comece a se tratar como um grande amigo. E ao invés de receber ele com chicote, receba ele com amorosidade. Para quem chegou agora, eu vou mostrar aqui. Vocês, por favor, não contem para ninguém, tá, gente? Eu vendo remédio também, tá? Mas não conta para ninguém porque eu sei que isso dá cana, né? Cadê meu outro remédio, gente? Bom, tem um aqui. Amorosidade e paciência, sem pressa e sem pausa. É fundamental você ter amorosidade com você, ter paciência com você. Entender, oi Vera Lúcia, começar a entender que o perdão, a aceitação, que mudar um padrão de comportamento é algo trabalhoso, complexo, muito real, muito possível. Você consegue fazer e vai mudar a sua vida. Mas precisa de tempo. É preciso que a gente respeite. O Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, quando estava encarnado aqui na Terra, ele dizia que quando a gente não respeita a contribuição do tempo, as coisas não funcionam. Ou seja, não dá para construir coisas rápidas nesse sentido. Não dá para montar casas de palha dos 3 porquinhos, ela vai cair. Então procura olhar com muito carinho para esse eu não consigo. Pensar nesse ainda que você costuma usar, essa cobrança com você. Tem 3 palavras que eu gosto muito: humildade, proatividade e foco. Olha para o lugar onde você está. Começa a trabalhar a aceitação do que é hoje. Aceitar é reconhecer o que é hoje. Porque aí sim vai ficar fácil, como no Waze, você partir para onde você quer. A gente fica muito feliz se puder esclarecer, responder alguma pergunta, ajudar de alguma maneira. Vocês podem ir pelo direct, pelo zap, quem tiver. Quem quiser o zap é só me pedir. Esse assunto é muito extenso, mas a gente pode sim mudar esse padrão. Autoobservação, uma reflexão mais lúcida possível e usar as experiências vividas como aprendizado.
para fazer diferente na próxima vez. Entendendo que é um treino, tudo é treino. Mudança de atitude, reforma íntima, autoconhecimento também é treino. E como tudo que você quer aprender, se dedique com muita amorosidade, com muita paciência. Gratidão a vocês, do fundo do meu coração, e até sexta-feira que vem, às 9 horas. Um beijo! Muito bom!